Olá, neste vídeo falarei o básico sobre multi-autenticação com Laravel, recurso novo da versão 5.2 que percebi que tem causado dúvida em algumas pessoas na comunidade do Laravel, no Google+, no Slack e afins. Então, espero resolver a dúvida dessas pessoas. Bem, antes de mais nada, é importante dizer que esta videoaula é direcionada a pessoas que já conhecem o método de autenticação manual com Laravel. Então, se você não sabe fazer autenticação manual, recomendo que você assista a videoaulas do Vedovelli ou até mesmo leia a documentação do Laravel, que é bastante simples. Bem, então vamos lá. A multi-autenticação é um recurso bem fácil e incrementa apenas 4 pontos importantes em relação à autenticação que já utilizamos, que é a configuração dos modelos que serão utilizados para os usuários, a configuração do arquivo de autenticação, o uso de um método da classe de autenticação e também parâmetros dos middlewares que verificam se o usuário está ou não está autenticado. E veremos essas configurações, esses pontos no decorrer desta videoaula. E eu criei uma aplicação para essa videoaula onde teremos dois tipos de usuários, um usuário vendedor e um usuário comprador. E a ideia era que fosse uma loja virtual, pudéssemos ter esses dois tipos de usuários. Então já deixei algumas coisas prontas aqui e vamos ver. A primeira coisa que eu criei foram as tabelas dos usuários. Eu reaproveitei bastante recurso tanto das tabelas como da tabela como do model de usuário que já vem do Laravel, para que facilitasse mais as coisas. Então vou abrir aqui as tabelas. Eu usei aqui users tables. Então veja aqui que eu aproveitei praticamente tudo da tabela de usuários. Eu apenas implementei as minhas tabelas, que eu chamei de sellers para os vendedores e os customers para os compradores. Tenho aqui no banco de dados também os customers e sellers. Já registrei também algumas contas para que possamos fazer os testes mais tarde. Então, todas as tabelas já estão criadas. Então, o próximo passo seria criar os models. E eu também já deixei pronto algumas coisas dos models. Eu chamei de seller e customer. Também aproveitei algumas coisas do model user, que já vem do Laravel. E a configuração praticamente toda ela é feita normalmente como qualquer outro model. Então, a única diferença que tem do model que será para o usuário e do model comum é a classe que esse model estende. Um model comum, ele estende essa classe aqui, que é a Database Eloquent Model. No caso do usuário, se você observar o model de usuário, ele não estende essa classe, ele estende uma outra classe chamada user, que está nesse namespace aqui. Então é essa classe que nós temos que estender. Então eu vou trocar aqui meu model por user. E então eu posso apagar aqui e eu fazer a mesma coisa com o meu model de customer. Vou aqui substituir por user. Pronto. Essa é a única configuração que você precisa fazer para seus models de usuário. Então, o próximo ponto é configurar o arquivo de autenticação que você encontra em config e o arquivo é o auth.php. Dentro dele você já tem algumas instruções que são bem simples aqui e tem dois parâmetros importantes que são os guards e os providers.
Os guards basicamente são a forma que o Laravel realiza a autenticação. E existem dois mecanismos padrões para o Laravel, que seria o Session, que é onde o Laravel faz a requisição através da sessão e cookies do usuário, e também tem o Token, que seria a autenticação onde é trocada token em toda requisição. E também temos os providers, que basicamente seria o model que você utiliza, que você vai utilizar para os seus guards. E também o mecanismo que você faz a recuperação desses dados, que no caso pode ser o Eloquent ou o Database. Database se você usa SQL puro. De repente, se você usa um outro tipo de banco de dados, tipo o Eloquent, se você usa um banco de dados tipo Mongo, você poderia usar também o mecanismo Moloquent e assim em diante. Então, você tem outras configurações aqui, por exemplo, de recuperação de senha. No caso de recuperação de senha, eu não vou falar nesse vídeo para não estender mais, mas ele é basicamente feito da mesma forma do que a autenticação. Então, a primeira coisa que eu vou configurar vai ser os meus providers. Se você observar aqui, o Laravel já dispõe no meu provider de usuários, que você pode ver aqui que usa o mecanismo Eloquent e chama o nosso model user. Então eu vou modificar esse provider aqui. Primeiro eu vou registrar os meus sellers. Chamar ele aqui de sellers, vai usar o Laravel Eloquent. E o meu model ele está em App Models e ele se chama Seller. E a mesma coisa eu vou fazer para os meus customers. Vou chamar aqui de customers. E meu model se chama customer. Então já temos nossos dois providers registrados. O próximo parâmetro é o guard. Se você observar aqui, ele tem dois guards já registrados, que seria o web e o API. Ambos estão utilizando o provider users, só que utilizam dois mecanismos diferentes, um para o session e o outro para o token. No caso dessa aplicação, eu não vou utilizar o mecanismo token, eu vou utilizar apenas o session. Mas para isso, como eu tenho dois providers, então eu vou ter que criar dois guards para um guard para cada provider, né? Como vai ser apenas um mecanismo, eu vou precisar criar apenas dois guards. Então eu vou modificar esse daqui que já tem um web, eu vou chamar de web sellers, que vai utilizar o provider sellers. E vou copiar ele e chamar de web customers, que vai utilizar o provider customers. Um outro parâmetro importante desse arquivo é o default, que diz qual guard padrão e também qual tipo de recuperação de senha, qual parâmetro de recuperação de senha que ele vai utilizar por padrão, caso você não especifique ao Laravel qual ele deve usar. Então, ele já está configurado aqui para o web, mas eu vou modificar para o web customers. Nessa aplicação aqui, em todo momento eu vou especificar qual guard ele deve usar. Então esse parâmetro ele vai se tornar praticamente inútil, mas na sua aplicação, se você tem um guard que você geralmente não vai precisar, se não é tão comum a sua aplicação, então, perdão, se você tem um guard que você usa bastante, você vai usar a maior parte do tempo na sua aplicação, você já pode definir aqui como padrão para que você não precise ficar especificando todas as vezes para o Laravel qual guard ele deve usar. Então o arquivo de autenticação já está configurado aqui. Então o próximo passo é
escrever nos controllers como será feita a autenticação. Então eu vou abrir aqui, vou abrir por aqui mesmo, HTTP controllers. E eu tenho aqui duas pastas onde eu tenho dois arquivos de autenticação, um para o customers e outro para os servers. Eu fiz uma modificação bem grande aqui para que simplificasse mais o meu código, não precisasse ficar copiando tantas coisas. Então todo o processo de autenticação de ambas as controllers está dentro desse trait aqui que eu chamei de Authenticate Users. Se você observar, eu me inspirei bastante no processo de autenticação automatizada que o Laravel já usa. Os nomes são praticamente os mesmos. Então você, vendo esse código agora, se você já conhece um pouco do núcleo do Laravel, você vai perceber bastante semelhanças. Mas se você não conhece também, não tem nada demais. Funciona da mesma forma. Bem, como você pode perceber aqui, todo o processo manual descrito aqui, eu já deixei tudo pronto. Então eu tenho aqui o auth attempt, que ele verifica todos os meus campos, né? O e-mail e senha, e se ele estiver autorizado, ele redireciona para a página que o usuário pretende ir. Caso contrário, ele retorna com um erro, e-mails incorretos, e retorna também com o e-mail da pessoa, para que eu não precise reescrever. E também tem aqui o logout, que quando a pessoa desconecta, ele executa aqui e volta para a página inicial da minha aplicação. Isso já está aqui descrito em ambos os controllers. Bem, deixei aqui, criei parâmetro para dizer qual a página ele deve redirecionar. Okay. Também já deixei pronto aqui as páginas dos meus vendedores e compradores. Opa! Parece que eu escrevi a minha route com o nome errado. Na verdade era para ser login. Vamos ver. Ok, minha view está escrita errada. Vamos ver, views. Não, seria... Deixa eu ver aqui na minha página. Source views, customers. Aqui. Na verdade é auth login. Esse erro na verdade está relacionado a isso aqui. As minhas routes. Bem, eu acredito que os servers não estejam. Servers auth login. Ok, acho que agora está tudo certo. Certo. Tentar novamente. Pronto, agora está funcionando normalmente. Eu já deixei aqui uma página de autenticação para o vendedor. Deixei também a página inicial do vendedor depois que ele já tiver autenticado. Pode perceber que não está funcionando aqui, pois estou entrando mesmo não autenticado. E aqui comprador. Comprador entrar. Também está funcionando, página de autenticação. E a página inicial depois de autenticado. Também não está funcionando. Pronto. Só que aqui ele está... eu escrevi aqui o processo manual como se fosse, como se existisse apenas um tipo de um guard apenas. Então, como eu especifico para cada controller, qual o guard ele deve usar? Então, eu devo escrever aqui apenas
Depois o auth dizer qual guard. Eu escrevo aqui o método guard e digo a ele qual guard eu devo usar. Por exemplo, se for web service, eu escrevo aqui web service. Eu vou aqui escrever, eu vou utilizar uma propriedade, seria this guard, pois como isso aqui é um trait que eu uso em duas classes, eu preciso especificar em cada uma dos meus controllers qual guard ele deve usar. Então eu vou colocar aqui no meu customers, eu vou digitar guard web customers. E no meu cells seria web sellers. Ok. Então agora cada controller meu ele vai especificar aqui qual guard ele deve fazer a autenticação. E a mesma coisa eu vou adicionar aqui no logout. Tenho aqui o auth guard this guard. Pronto. No caso aqui eu estou utilizando o Dependency Injection. Se você utiliza Facade, provavelmente você deve usar, que é mais comum, a mesma forma. Você só deve escrever auth, guard, escrever seu guard, que aqui no caso seria this guard, attempt, e assim por diante. Da mesma coisa aqui, você escreveria auth, guard, logout. Em especial, se você utiliza o Dependency Injection, tem uma outra coisa que você deve prestar bastante atenção. Provavelmente você vai chamar esse contract aqui, que seria o auth guard. Se você está fazendo multi-autenticação, você não deve chamar esse contract, mas sim chamar o auth factory, pois somente esse contract funciona com este. Só apenas esse contract tem esse método guard aqui. Se você tentar com auth guard, ele não vai funcionar. Então esse aí é um outro ponto importante para quem usa Dependency Injection como eu. Então, meus controllers já estão todos configurados. Então, a última coisa que falta é ver como funcionam os parâmetros dos middlewares. Você tem dois middlewares para autenticação. Eu vou abrir aqui, que é o Authenticate, que ele redireciona um usuário que não esteja autenticado, e também tem o Redirect If Authenticated, que é o inverso. Se o usuário já estiver autenticado, ele impede que o usuário acesse a uma determinada página. Então, vamos escrever aqui eu pretendo colocar esses middlewares para algumas routes específicas. Vamos ver. Na verdade, eu já tenho um aqui dentro do meu crate que seria usado para os meus controllers, né? Então, que seria aqui o Quest, que é o apelido, digamos assim, para o Redirect If Authenticated. Ele seria utilizado em todas as minhas funções aqui, exceto o logout. O logout tanto faz, mas o login seria acessado apenas por quem não está autenticado, enfim. Mas como ele vai saber se é quem estiver autenticado como comprador ou como vendedor? Muito simples. É só você escrever o nome do seu middleware, 2 pontos e o seu guard. Imaginemos aqui o web sellers. Só isso. Como eu tenho aqui um crate, que vai ser usado pelos dois controllers,
eu vou escrever aqui this guard. Então, este é a única diferença aqui no middleware quando você tem multi-autenticação. Então, está tudo pronto. Apenas isso. Então, vamos testar. Eu vou já tentar aqui acessar a página do comprador e vamos ver. Na verdade eu especifiquei apenas para quem já estiver autenticado. Quem não estiver autenticado, eu vou escrever isso na própria rota dos meus compradores e vendedores. Então vamos ver. Eu deixei aqui sellers, aqui o chamado sellers para todas as routes relacionadas aos meus vendedores. Então vamos ver aqui. Este route aqui, ele só deve ser acessível apenas por quem está autenticado. Então vou escrever aqui router group middleware. Então vamos ver aqui. Será auth, que é apenas as pessoas autenticadas, web sellers. Então, vou copiar aqui dentro. Vou fazer o mesmo com os routes dos compradores. Customers é o arquivo que eu tenho. Que seria o web customers. Agora sim, vamos ver se está funcionando. Pronto. Agora, outra coisa. Repare que ele enviou para a página login, que não existe. Por quê? Porque dentro do meu middleware, ele diz aqui que se o usuário não estiver autenticado, ele é redirecionado como um guest para a página login. Mas eu não quero essa página login. Então eu escreveria aqui qual a página que eu deveria acessar. No caso aqui, compradores. E entrar. Só que eu tenho dois usuários. Então, como ele vai saber se é compradores ou não vendedor? Na verdade, não é compradores, é comprador. Está no singular. Então, tem várias formas de você fazer isso. A minha preferida seria escrever um switch. Eu vou deixar esse return aqui por enquanto. Então, vou escrever aqui um switch. E aqui, repare que temos aqui um parâmetro chamado guard. Então, eu vou utilizar esse guard aqui, switch guard. Caso ele seja web sellers, então eu vou criar aqui uma variável chamada path. Vou dizer aqui vendedor entrar. E caso seja o guard padrão, ele vai ter o path como comprador entrar. Então aqui embaixo eu vou escrever redirect guest para path. Então agora vamos ver. Vou entrar aqui em comprador, entrar. Entrar em comprador, ele foi redirecionado para comprador entrar. Se eu for tentar acessar a página do vendedor, não autenticado, vendedor, ele vai me redirecionar para vendedor entrar. A mesma coisa você vai fazer com o middleware que redireciona se você já estiver autenticado. Eu vou aqui escrever switch guard. Ele já tem aqui o parâmetro guard.
caso seja web sellers, então eu vou escrever aqui também a variável path, ele será redirecionado para vendedor. E caso seja o padrão, que no nosso caso é web customers, o path será comprador. Então redirect, nós vamos mudar aqui para nosso path. Bom, agora vamos verificar aqui. Eu tenho uma conta de vendedor aqui que está com meu e-mail e minha senha. Então eu vou digitar aqui. Então vamos ver. Pronto, funcionando perfeitamente. Estava tudo certo. Ele foi redirecionado para a página inicial do vendedor. Você está autenticado como vendedor. Se eu tentar acessar a página, entrar novamente, sendo que eu já estou autenticado, o que vai acontecer? Vai ser redirecionado para a página inicial do vendedor. E para provar que as autenticações são diferentes, eu vou tentar aqui entrar como comprador. Veja, ele não está autenticado como comprador, mas está como vendedor. Pronto, e se eu tentar acessar uma conta de comprador com minha conta de vendedor? Ups. E-mail ou senha incorretos, ou seja, os dois tipos de autenticação são diferentes, de fato. Então eu vou tentar aqui acessar com conta do comprador, seria João Silva gmail.com. Pronto, você está autenticado como comprador. Se eu tentar desconectar aqui, que seria, não lembro qual a minha route para isso, que seria sair. Comprador sair. Pronto, foi redirecionado para a página padrão. Vamos ver, tentar acessar o comprador de novo. Ele está desconectado. Então veja como é simples. Acho que essa aula foi bastante longa para um assunto tão simples, mas foi por causa de algumas configurações e tal, mas são apenas esses 4 pontos aí. Então, espero que tenha resolvido a dúvida de todos vocês, e se tiver alguma sugestão de alguma outra videoaula que eu possa fazer, deixe isso nos comentários, será um prazer gravar uma nova aula. Então, abraço e tchau, tchau.